A graça e a paz, queridos. Estamos aqui para apresentar a nossa segunda lição desse último trimestre do nosso ano, de 2022. Já apresentamos a primeira lição e agora estamos aqui para apresentar a segunda lição. Uma lição que fala de juízo, né? O juízo, o julgamento de Deus devido à desobediência do povo, das nações em volta. Então nós temos aqui uma lição que vai mostrar, né? Conforme nós vamos falar algumas vezes aqui, Deus não tem o culpado por inocente, a não ser que ele se arrependa, né, dos seus pecados, mude a sua posição diante de Deus. Então, todas essas mensagens enviadas de juízo pelos profetas dele, né? A intenção de Deus é o quê? Trazer essas criaturas ao arrependimento, né? Mas vocês sabem que muitas vezes as mensagens que vinham, mensagens que eles odiavam e queriam até matar os profetas, e alguns morreram, né? Alguns foram assassinados por pregar o Evangelho. Aqui no Velho Testamento, os profetas traziam a mensagem de Deus, mas eles não aceitavam. Então, o julgamento vem, né? É uma consequência normal da desobediência. A desobediência traz consequências terríveis nessa vida e traz, morrendo no pecado, para a vida toda, para a eternidade toda. Então nós vamos estudar uma lição em que Deus falou sério com o povo, mas infelizmente eles não atenderam, né? Antes de nós entrarmos na lição, eu quero apresentar aqui meus dois últimos lançamentos, né? Os dois últimos são esse aqui, o jejum, que já é conhecido, que funciona, o jejum bíblico, né? O jejum bíblico, o jejum que funciona. Existem vários tipos de jejum, mas o que funciona é esse aqui, o jejum bíblico. É um livro de 164 páginas, você consegue ele ligando para mim, para o meu zap, né? E a gente, com certeza, pelo correio, esse livro vai chegar na sua casa tranquilamente, conforme eu tenho enviado para muitas partes do nosso Brasil. O último agora é esse, o batismo pentecostal, o batismo com o Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, tá bom? Então, com certeza, este livro e esse, você adquirindo, vai ser bênção para a sua vida. Eu tenho outros livros, como Subindo os Degraus da Fé, já esgotado, Batalha Espiritual também se esgotou. Então, e também outro que esgotou foi o Penetrando nas Profundezas do Espírito. Mas como esse aqui são os dois últimos lançamentos, eu tenho eles aí para quem desejar, tá bom? Só ligar para o meu zap, que vai ficar na descrição. E para quem não quiser ler na descrição, meu zap é 21, Rio de Janeiro, né? 994-62-7762. Tranquilamente o livro vai chegar na sua casa, mas temos que combinar, né? No nosso zap, você pode pagar pelo número da conta, pelo Pix, né, que tem sido a maneira mais fácil. Então vamos lá. Lição de número 2, o fim vem. Ok? Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like. Se é a primeira vez que você está aí, deixa o seu like aí, se inscreva, certo? E nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra. Não se esquecendo que, sendo o nosso canal monetizado, você assistindo os anúncios, você está nos ajudando na monetização, ok? Um abração aí, muito obrigado pela honra que tu está me dando de estar comigo aí no meu canal. Vamos ficar juntos aí até o final. Número 2, lição 2, vem o fim vem. Então, essa aí é a mensagem que Ezequiel trouxe para o povo de Jerusalém, que era a tribo de Judá. Ok? Então, Ezequiel que nós estamos estudando durante esse trimestre. Ok? Então, o estudo dessa lição, conforme eu já disse, né, na introdução, traz aí o juízo divino sobre o povo de Israel. Lógico que esse juízo se concluiu porque o povo não estava nem aí para a mensagem
dos profetas. Ezequiel, que foi levado também com os exilados para a Babilônia, pregou, profetizou, mas ninguém deu ouvido. Né? Jeremias em Jerusalém pregou, mas também foi rejeitado. Né? Então, o mais triste que eu acho disso tudo é por ser povo de Deus, né? É o povo chamado de Deus, o povo de Judá. É justamente esse povo que Deus escolheu para representar ele aqui na terra, e foi esse povo que virou as costas para Deus. Mas mesmo assim Deus não perdeu a paciência, mandou mensagem mostrando, ó, se vocês continuar assim vai acontecer isso e isso. Não adiantou nada, entendeu? Então a gente precisa entender. Quando Ezequiel profetizava, ele profetizava como já era normal aos profetas, né? Veio a mim a palavra do Senhor, né? Ou assim diz o Senhor. Isso aí significa, né, a autoridade que eles tinham da parte de Deus. Eles tinham essa autoridade de dizer, ó, assim diz o Senhor, e entregar para o povo o que Deus dizia. Né? Isso aí dava autoridade a ele. Não era como antigamente, no tempo, né, de Moisés, por exemplo, quando os irmãos de Moisés, Arão e a sua irmã, né, se levantaram lá contra Moisés, não aceitando lá a liderança deles. Então Deus falou, quem é vocês para falar mal de Moisés? Com vocês eu falo em visões e sonho. Então Deus falava assim. Mas com Moisés Deus falava face a face. E nos profetas Deus usava eles com essa mensagem. Assim diz o Senhor. Isso aí chancelava, dava autoridade ao profeta. Ok? Agora, a dificuldade estava em os rebeldes não acreditarem. Né? Felizmente, essa é a condição que se encontrava Israel. Mas mesmo assim Deus vai lá e fala. Eles não vão crer, mas fala para eles saber que no meio deles teve um profeta de Deus que entregou a mensagem, mas eles não deram ouvido. Pelo contrário, se rebelaram e não aceitaram. Ainda mataram alguns profetas. Entendeu? Então, essa mensagem que aparece aqui 17 vezes, né, no livro de Ezequiel, a terra de Israel que seria destruída, em nenhum outro lugar do Antigo Testamento acontece isso. Isso indica o quê? Que a ira divina sobre o povo de Israel, no seu próprio território, estava consumada, né? Mas ninguém deve restringir, quando Deus falava ao povo de Israel, à tribo de Judá, que só seria ali que seria punido por causa dos seus pecados. Deus também ia punir as outras nações. Entendeu? A própria Babilônia, né, nós vamos ver mais para frente, Deus também puniu ela, nem existe mais, porque ela obedeceu, né, o Nabucodonosor como instrumento de Deus para corrigir Israel, foi escolhido para isso, mas ele aproveitou a autoridade que Deus deu a ele, achou que era dele mesmo, e ultrapassou todos os limites da maldade e fez coisas terríveis com a autoridade que Deus deu a ele. Então, Deus dá autoridade a um homem. Pode dar uma autoridade a um presidente, a um pastor, a quem quer que seja, mas ele quer limite no uso dessa autoridade, né? Deus deu autoridade a Nabucodonosor só para corrigir Israel, não para fazer o que ele fez, não só com Israel, com Judá, como outras nações também. Por isso que depois ele foi punido por causa disso. Nós vamos ver mais para frente. Então, quando isso fica claro, né, que essa expressão escatológica, o fim vem sobre os 4 cantos da terra, se refere a toda a terra. Entendeu? Não está dizendo que a terra é quadrada, mas se refere toda a terra. Entendeu? Então é isso que a gente tem que prestar atenção. E essa palavra depressa, que está no capítulo, no versículo 8, né, que diz depressa, sim, depressa derramarei o meu furor, né, isso aí significa a urgência, né? Não é a vontade de querer destruir o povo, não era isso que Deus queria. Deus queria arrependimento, né? Só que Deus mostra os dois lados da questão, Deus não esconde. Se vocês ouvirem a mensagem e se corrigir, vai ser assim. Se não, vai ser assim. Então Deus mostra os dois lados da moeda. Entendeu? O lado bom e o lado ruim. Mas não é a vontade de Deus destruir.
castigar. A vontade de Deus é corrigir para que haja arrependimento. Inclusive a Bíblia diz, né, que Deus corrige a quem? A quem Ele ama. A quem Ele ama. Entendeu? Quem não quer viver dentro dos planos da promessa dele está fora, né? Então, o depressa aqui significa a urgência que Deus queria de resolver o problema de Judá, entendeu? Embora sendo Deus onisciente, Ele sabe, né? Se eles iam se arrepender, como Ele sabia que eles não se arrependeram mesmo. Então, essa aí é a palavra. Então, na parte 2 aqui, né? Sobre o fim, parte 2. O sentido. Bem, o fim vem. Então isso aí significa o quê? Julgamento. Entendeu? Não significa outra coisa. Julgamento. Certo? Então isso aí a gente tem que entender. Porque trata-se de um substantivo do contexto julgamento. Aparece 5 vezes aqui. O fim vem, o fim vem. Então quer dizer, o julgamento está chegando. O julgamento está chegando. Então, na época eles entendiam bem o que estava acontecendo, mas sabe que também acontecia, que a gente vai estudar em outras lições, Judá, o povo de Deus, ele, que é a tribo, né, porque tinha 12 tribos. Então, quando houve aquela divisão no tempo de Roboão, filho de Davi, então 2 tribos, Benjamim e Judá, ficou com Roboão, filho de Salomão. E as outras 10 tribos foram para Jeroboão, né? Então Deus deu 10 para Jeroboão e 2 ficou com o Roboão, filho de Salomão, que inclusive, né, Deus conservou essa tribo porque por ela vinha Jesus segundo a carne. Jesus veio da tribo de Judá. Então Deus conservou ela. Mas se fosse deixar a reveria, não ia sobrar ninguém, porque ninguém estava em condições diante de Deus. Todos eram rebeldes e pecadores, né? Desobedientes. E as 10 tribos que ficou com Jeroboão, ela foi invadida pela Síria. Deus permitiu que a Síria fosse lá em Samaria e destruísse as 10 tribos de Israel, ou seja, espalhou ela, né? E botou outros povos diferentes em Samaria, que era a capital de Israel, e Jerusalém, a capital de Judá. Então, e o templo continuou em Judá. Então, Jeroboão, né, vacilou também, foi outro idólatra. Por causa disso veio a destruição lá, e a dissolução das 10 tribos, espalhar a tribo, as 10 tribos por todo o mundo, por aí, né? E eles foram construindo sinagoga, teve seu lado positivo, né? Mas tudo foi por rebeldia. E as 2 tribos que ficou, Benjamim e Judá, ficou em Jerusalém com Roboão, filho de Salomão. Então é aqui que está a nossa história. É aqui que Ezequiel começou até pregar, mas depois foi junto com os outros levado por Nabucodonosor. Parece que foi na primeira leva que ele foi junto com Daniel, ok? Então, talvez quando há essas repetidas expressões sobre o fim, que nós já vimos ali, era a urgência de resolver aquela situação, o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, era de causar um pânico, uma coisa, um despertamento, né? Porque os profetas, desde muito tempo, já vinham avisando, mas não tomaram posição, né? Então, essas mensagens aqui de juízo não é uma novidade, não era uma novidade para Israel e nem para Judá, ok? Então, o grande problema é esse, não deram ouvido. Aquilo que eu comecei a falar foi que eu mudei para poder explicar que o templo continuou em Jerusalém. Então, eles achavam que pela beleza do templo, porque na verdade acho que eles adoravam mais o templo do que a Deus, né? Eles nunca iam imaginar, eles pensavam assim, não, Deus não vai deixar ninguém destruir um templo que representa Ele, mas Deus não é preso a nada terreno. O desejo de Deus é pelas almas. Deus quer salvar a gente. Deus não é ligado a templo bonito, nada contra, né? Deus não tem nada contra um templo bonito, mas não é isso que chama a atenção dele. O que chama a atenção dele somos nós, é nós que Jesus morreu pelo pecado. Ele morreu pelo pecado da humanidade, entendeu?
Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não há nada que substitua a salvação da alma. Então o que interessa para Deus é a nossa alma, é a nossa vida eterna, a nossa pessoa. Então os judeus, é raro o alvo achar que Deus não ia destruir Jerusalém por causa da lindeza do templo, nada disso. Deus destruiu o templo mesmo. Depois, Esdras veio reconstruir o templo e Neemias veio reconstruir os muros, mas tudo foi destruído. Para eles verem que a coisa não é do jeito que eles pensam, não, é do jeito que Deus quer. Deus quer a obediência do homem. Deus não se ilude com nada, que tudo é dele. Ele mesmo disse, minha é a terra e a sua plenitude e as almas que estão nela. Então Deus é no comando de tudo. O que Deus quer é a obediência. Desobedeceu, pecou, qual é a solução? Arrependimento. Aquilo que Pedro pregou no dia de Pentecostes. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados e venham sobre vós o tempo de refrigério na presença do Senhor, que traz o homem de volta para o refrigério, para a presença de Deus, o arrependimento. Era isso que esse juízo de Deus queria trazer eles. Não é que Deus queria matar, usa o juízo para despertar e atrair as pessoas. Não querem, aí ele vem, o juízo vem. Entendeu? Então, arrependimento, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependimento é mudança de pensamento, muda de ideia. Não, agora eu vou mudar. E conversão é mudança de posição. Arrependimento, mudança de pensamento. Conversão, a mudança de posição. Me arrependi, mudei meus pensamentos, então eu vou mudar meu comportamento. Entendeu? Então, arrependimento é mudança de pensamento. Mas se eu quero só mudar o meu pensamento, mudar, mas não mudo o meu comportamento, então não resolveu nada. Eu continuo na mesma. Só pensando em mudar, mas não muda de comportamento, não resolve. Era isso que o povo de Israel fazia. Às vezes eles apareciam até com um falso arrependimento que não vai convencer Deus mesmo, né? Então, a repetida sentença, versículo 4 e 9, estão repetidos. Ninguém deve surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão. Mas eles não acreditavam, não. E quando os profetas iam dizer que Jerusalém seria destruída e que Nabucodonosor ia levar o povo para a Babilônia, aí eles queriam matar o profeta, chamavam de mentiroso. É uma coisa tremenda, né? E tudo isso é triste porque era tudo povo de Deus. Tudo povo de Deus. Então, visto que a casa de Israel recusou o remédio pelo arrependimento, todos estão informados de antemão sobre a causa da destruição. Porque, olha só, Deus, ele nunca vai fazer nada sem avisar. Né? Hoje nós temos a palavra aí, Deus avisa pela palavra, e avisa por profeta também. Deus usa alguém para te despertar, mas tem a Bíblia também para você ler. Entendeu? Não precisa nem profeta, Deus mandar profeta para falar para você sobre o pecado, porque a gente já tem o conhecimento pela palavra. Então, todos nós, querido, vamos prestar conta a Deus. Não adianta, eu tenho liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Tudo que eu quiser, que eu puder, né? Mas eu de tudo vou prestar conta. Ninguém vai ficar impune, entendeu? Ninguém vai ficar impune. Eu repito essa passagem. Deus não tem o culpado por inocente, entendeu? Então, chegou o dia de Judá pagar o preço da sua rebeldia e desobediência. E muitas vezes o justo, né, paga pelo pecador. Era quase 1000 quilômetros a pé de Jerusalém à Babilônia. E os prisioneiros naquele tempo eram levados nu. Era uma vergonha tremenda. Entendeu? Mas eles não quiseram acreditar no homem de Deus. Entendeu? Tudo tem seu preço. Agora vamos para a parte final aqui. Sobre o inimigo, número 3. Já floresceu a vara. Isso aqui, né? Quando Ezequiel usa essa analogia botânica, né? É uma metáfora que se perdeu no tempo, a palavra profética anuncia. Veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Então, essa palavra aqui, ela tem várias interpretações.
Mas o autor aqui traz uma mais cabível, que está falando de Nabucodonosor. Quando fala aqui que a vara floresceu, aquele galho floresceu, está dizendo que ele levantou Nabucodonosor, é a melhor interpretação dentre várias. Que Deus levantou, porque é claro aqui, né, isso aconteceu. Deus levantou Nabucodonosor para corrigir a tribo de Judá. Entendeu? Então, a gente vê aqui que, conforme eu já falei no início, assim como a Assíria foi o chicote usado por Deus, né, para açoitar Samaria, né, o povo de Israel, as 10 tribos de Israel, né, Deus agora está usando Nabucodonosor para corrigir Judá. Entendeu? As 10 tribos de Israel se chamava lá a tribo do norte. E as 2 tribos, Judá e Benjamim, a tribo do sul. Entendeu? É dessa forma. Então, da mesma forma que Deus usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém e Judá, ele usou também a Síria do mesmo modo para que eles pagassem o preço. Eu vou repetir. Deus só não espalhou também Judá porque pela tribo de Judá veio Jesus segundo a carne. Ele veio da tribo de Judá. Por isso que Deus, né, guardou a tribo. Porque senão também ia embora. Porque não era flor que se cheirasse também não. Entendeu? Lógico, tinha os seus momentos bons com os líderes. Nós vamos ver durante todo esse período que era um povo, Maria vai com as outras. Está entendendo? Se o rei fosse bom, eles seguiam, a maioria seguia o rei. Mas se o rei fosse bandalha, idólatra, eles também ficavam da mesma maneira. Lembra o tempo de Acabe, né? Tempo desses reis dessa maneira? Mas quando era um rei igual Josafá, eles ficavam bem, né? Mas normalmente os reis vacilavam e eles iam tudo atrás, né? Infelizmente. Bem, reverdeceu a soberba, lá no versículo 10b, né? O rei Nabucodonosor, eu já disse no início aqui da introdução, o nosso rei, né, Jesus não faria nada disso, né? Rei Jesus no milênio vai reinar e hoje ele já reina em nosso coração. Ele age de uma forma tão diferente, mas as pessoas trocam o rei Jesus por outro, né? Agora, voltando à nossa lição. Então, Nabucodonosor, ele extrapolou os limites estabelecidos. Certo? Ele foi um rei cruel. Cruel. Julgar na fogueira era o prazer dele. Se lembra que ele julgou os 3 jovens, colegas de Daniel, na fornalha? Ele fazia isso com o maior prazer. Desobedeceu. Até as pessoas que julgaram os 3 jovens na fornalha, morreram. Então você vê que ele era mau. Isso para ele era coisa boba. Matar uma turma lá queimada. É só não obedecer ele que morria queimado. Várias vezes ele quis matar todos os caras lá, todos os adivinhadores, profetas, matar tudo. Se ele contasse um sonho, que ele mesmo nem sabia que sonho era, e ninguém resolvesse, mandava matar. Tudo ele resolvia mandando matar. Então foi um rei muito cruel. Ele não tinha piedade de ninguém, certo? Era cruel, ele castigava mesmo terrivelmente. E não foi dessa maneira que Deus queria. Mas como ele mesmo se achava Deus, fez uma estátua para adorar, o único que ele respeitava era Daniel. Por quê? Porque ele viu que Daniel era diferente. Ele sabia que Daniel tinha um Deus que ele não tinha. Ele sabia que o Deus de Daniel era superior a todo. Que o Deus de Daniel era realmente um Deus que operava milagres, né? Então Daniel estava ali para mostrar que Deus existia e era o maior de todos. O resto é tudo uma turma de endemoniado. Porque Paulo escreveu que por trás dos ídolos estão os demônios. Vê lá em Coríntios, capítulo 10, né? 8 e 10. Por trás dos ídolos estão os demônios. Ok? Então, por isso que Deus ficou furioso com ele e também castigou ele depois. Ok? Essa reação divina é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos,
que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Então, até hoje, vai ser sempre assim, até que quando entrarmos na eternidade. Todo poderoso que comete atrocidade, um dia ele vai dar conta. Um dia ele vai descer ao abismo e ele vai comparecer diante de Deus. E nessa terra já começa a ser envergonhado. Entendeu? Não adianta. Os poderosos que estão aí usando do poder para matar, para destruir, para se enriquecer, entendeu? Para destruir o pobre, eles vão dar conta. Pode ficar tranquilo que o juízo vai chegar. Entendeu? O rei Nabucodonosor, ele reinou 43 anos. O pai dele, Nabopolassar, reinou 21 anos. Agora Nabucodonosor reinou o dobro, mais que o dobro. Reinou 43 anos. Foi de 605 a 605 a 562 AC, antes de Cristo. Entendeu? Então, reinou bastante tempo, né? Já era para ter juízo. Por isso que Deus levou ele para o campo, em forma de um animal, né? E lá ele ficou comendo capim 7 anos. Entendeu? 7 anos. Comendo capim. O orgulhoso Nabucodonosor. Mas Deus não queria ainda tirar o reino dele, não. Deus só queria dar uma lição para ele. Certo? Quem se humilha, Deus exalta. E quem se exalta, Deus humilha. Eu não quis matar ele, não. Vou dar só um castigo para ele acordar. Não achar que ele é Deus. Quem é Deus sou eu. Depois mesmo ele escreveu um capítulo lá no livro de Daniel, capítulo 5, mostrando a grandeza de Deus. Se ele se converteu, eu não sei. Porque ele nunca falava meu Deus, né? Ele nunca falava o Deus que eu servia, nada disso. Ele falava que o Jeová era maior do que o Deus dele. Mas eu nunca vi ele dizer, né, que Deus, Jeová, era o Deus dele. Ele sempre dizia que Deus é maior do que o meu Deus. Então, não sei se ele se converteu ou não. Aí é só Deus que sabe ele, né? Bem, os caldeus e babilônios, eles eram no princípio povos distintos. Palavra Kardu significa conquistadores. Era usada para identificar diversas tribos semitas, né? Que vem lá de Sem. Sem foi um dos filhos de Noé, entendeu? Que povoaram o norte do Golfo Pérsico, do sul da Babilônia, desde os dias de Abraão. Isaías fala de Babilônia, caldeu, referindo-se ao mesmo império. Então, depois, né, eles se tornaram um povo só. Bem, encerrando, conclusão. O julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará impune. Certo? A única maneira que tem de se escapar da condenação é o arrependimento. Entendeu? Quando João Batista começou a pregar no Novo Testamento, a mensagem dele era arrependei-vos. Quando Jesus começou a pregar, ele pregou. No seu ministério curto de 3 anos e meio, ele pregava arrependei-vos, é chegado o reino do céu. A igreja primitiva, quando ela começou a pregar, a pregação era a mesma, arrependimento. É o único meio da pessoa virar as costas para o mundo e ficar de frente com Deus, é o arrependimento. Mudar e se libertar, abandonar o pecado, é isso que Deus quer da gente, entendeu? Arrependimento, mudança dentro de nós, arrependei-vos, convertei-vos, para que o pecado seja cancelado. Não tem como alguém ter os seus pecados cancelados, ser salvo sem arrependimento e conversão. Porque a conversão é que vai revelar que aquele arrependimento não é falso. O povo de Israel aqui, muitos com essas pregações, né, essas profecias dos profetas, como Ezequiel, Isaías, Jeremias, muitos se arrependiam, mas um arrependimento falso. Por quê? Não tinha conversão. Se não tem conversão, não tem mudança de vida.
Não tem como aceitar um arrependimento como verdadeiro se não traz mudança de vida, ou seja, não converte. Não adianta, só de conversa Deus não aceita não, tá bom? Então, Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo se dispunha de Moisés, do ensino, né? Moisés aqui significa lei. Então, eles não tinham como se desculpar, né? Então, o apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Os profetas sofriam para entregar a verdade, porque a questão é essa, eles amavam mensagem mentirosa, mensagem que animava eles a continuar do jeito que eles estavam. Mas não é isso que Deus quer. Então, querido, Deus te abençoe e que a gente venha, como exemplo, dar ouvido ao que a palavra de Deus diz. O que a palavra diz? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Naquele tempo eram os profetas. Hoje, Deus usa a palavra de Deus, essa Bíblia Sagrada, a pregação do Evangelho. Então, quem tem ouvido, ouça, preste atenção, obedeça, porque da mesma forma que o juízo veio para os desobedientes lá em Judá, também vai vir para nós na dispensação da graça, se nós nos rebelarmos contra a palavra e não se arrepender dos nossos pecados. Então, eu termino essa mensagem dizendo: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam cancelados vossos pecados e venham sobre vós tempo de refrigério na presença do Senhor. Quer um refrigério na presença do Senhor? Arrepende-te, converte, porque essa é a vontade de Deus. Amém? Deus te abençoe e até a lição 3. Um abração, hein? Não se esqueça, se inscreva no meu canal, deixe o seu like, assista os meus anúncios aí, me ajuda aí a continuar levando a santa palavra de Deus. Um abração, tamo junto.